você abrisse comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo de número 6. O título da mensagem é a graça da humildade. Tiago, capítulo 4, versículo de número 6. Hoje nós vamos falar de uma prática cristã que está cada vez menos em ativa. A oração. A oração, ela é poderosa, a oração, ela é absoluta, a oração, ela é maravilhosa, mas infelizmente Satanás tem podido convencer alguns de nós que a oração não é tão essencial quanto ela é. Tiago, capítulo 4, versículo de número 6. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Podemos assentar. O escritor repete aquilo que já está escrito na Bíblia. Deus dá uma graça cada vez maior. E a graça é toda a situação do céu divina que vem sobre nós. Imagina o que o céu tem a nos oferecer. Isso é graça. Inteligência, sabedoria, poder, autoridade, flexibilidade, paciência, as virtudes do Espírito, isso é graça. Deus dá maior graça. Alguns têm maior graça, outros têm menor graça. Alguns têm mais daquilo que o céu tem para oferecer, outros têm menos. E o texto diz que depende da humildade e da soberba. Os mais humildes têm maior graça, os menos humildes têm menos graça. E a humildade, ela não é algo que você nasce com ela. A humildade é um aprendizado, e a humildade só vem depois da humilhação. Nós só vamos conseguir nos tornarmos pessoas humildes, e isto não é, saiba você, que não é uma questão de opção, é uma questão de dever. Se nós entendermos que a humilhação é necessária, mas enquanto a humilhação vem até você, e você rebate ela, ela não vai produzir o efeito que tem que produzir em você. Se a humilhação vem até você, e você se insurge contra ela, e você não a aceita, você não vai alcançar o fim da humilhação, que é a humildade. Existem pessoas que nunca conseguirão ser humildes, porque Satanás nada disso. Porque são pessoas que se definem, são pessoas que se limitam, são pessoas que não aceitam passar por humilhação. A própria palavra do Senhor diz que os humilhados, eles serão exaltados, e é sobre isso que nós vamos falar. Todas as vezes que a humilhação bater à sua porta, receba como um bom anfitrião. Diga, seja bem-vinda, porque quando tu fores embora, deixarás atrás de ti uma bênção, chamada humildade. Quanto mais você resiste à humilhação, mais será necessário a humilhação se fazer presente. Quanto mais você abre o seu coração para aquilo que as circunstâncias te oferecem, mais você vai aprender com essas circunstâncias e depender mais de Deus, e crer mais em Deus, e confiar mais em Deus. Então a graça vai ser abundante sobre a sua vida. Quero que você abra comigo a sua Bíblia. Nós vamos falar de duas parábolas do Senhor Jesus, em Lucas 18. Nós vamos falar sobre a oração. Eu vou dizer para você algo. As pessoas que mais oram são as que mais sabem ser humildes. Porque sabem que dependem de Deus para tudo. O que entrou no lugar da oração? Inteligência humana, sabedoria humana, planos humanos, arquitetura humana. Um problema, e pense, e novamente pense e continua se pensando. Isso entrou no lugar da oração. Hoje as pessoas, ao invés de orar, elas vão pensar, elas vão sentir, elas vão falar, elas vão esboçar o que sentem, elas vão dividir com um amigo, com uma amiga, aquilo que está passando, e elas não oram. As pessoas que sabem que o único caminho que elas têm é o altar do Senhor.
Muitas vezes nós estamos com os anjos diante do trono da glória, é óbvio. Estamos adorando, louvando, celebrando e dizendo: ó, grande, santo, santo, santo é aquele que reina. Mas outras vezes nós estamos diante do trono da graça, dizendo: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia de mim, porque se o Senhor não me sustentar, eu não consigo me levantar pela manhã. É muito bom quando eu e você podemos estar junto com os anjos diante do trono da glória, dizendo: ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, grandes são, poderosas são os teus feitos, e nos alegrarmos e nos regozijarmos. Mas não é todo tempo que nós temos essa condição. E às vezes nós, ao invés de ocuparmos o nosso lugar diante do trono da glória, com um pesar grande nos nossos corações, nós nos encaminhamos ao trono de graça, e ali nos prostramos e colocamos a nossa cara no pó, e dizemos: Senhor, tenha misericórdia de mim. E às vezes, nós batemos no peito, às vezes batemos na coxa, como faziam bem os judeus. Por quê? Porque quando nós falamos com Deus, não vale performance, não vale faz de conta, não vale a minha ou a sua ideia, não vale o nosso planejamento. E que pena, que pena, que pena que nós temos trocado esses momentos de orações que nos transformam de cordeiros e leões, que nos transformam em pessoas ilucitadas, pessoas inusitadas, pessoas diferentes desse mundo e totalmente elucidadas, claro, objetivo, pessoas que não confundem coisas e não trocam coisas de lugar, pessoas que não acham que são vítimas e pessoas que não ficam revoltadas com a vida, porque a oração, ela abre-nos a cortina e nós conseguimos entender, interpretar e compreender e discernir. A oração faz falta. A oração está fazendo falta na minha vida e na sua vida, porque sempre achamos que estamos orando o suficiente, mas não é suficiente. Precisamos orar mais, precisamos buscar mais a Deus, precisamos falar mais com Deus, precisamos colocar diante dEle os nossos corações e as nossas almas. Porque por mais que Abraão abençoe Ló, quando Ló se distancia de Abraão, a cobertura de Abraão não consegue alcançá-lo, então Ló é levado cativo, preso. Às vezes você fica confortável porque tem um Abraão do seu lado que ora, mas chega uma hora que vai ser a sua oração. Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesus conta duas parábolas sobre a graça da humildade. Ele diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O Senhor Jesus nos deixa essa recomendação porque sabia que Satanás ia ter uma milícia separada apenas para desfalecer aqueles que oram. Orar sempre e nunca desfalecer. Diga comigo: nunca. Nunca desfalecer. Nunca desanimar, nunca prostrar, nunca parar, nunca desistir. Sempre continuar orando, sempre continuar clamando. E ele diz dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Este homem, ele era um perfeito estranho, tanto à piedade quanto à honra. Ele não tinha dó do ser humano, e nem temia Deus. Então ele era um estranho com respeito à piedade e à honra. Ele não sabia o que era piedade nem o que era honra. E o Senhor Jesus diz que nem a Deus temia, nem respeitava as necessidades do ser humano. Ele não tinha respeito por aquilo que as pessoas precisavam, por aquilo que as pessoas necessitavam. Ele não tinha misericórdia, ele não sabia a importância. Você sabe que algumas pessoas terão mais duro juízo do que outras. Isso está escrito. E uma das pessoas que terão mais juízo do que outras são as pessoas das quais foram revestidas de autoridade da parte de Deus. Conhecedoras ou não do Evangelho, elas terão que dar conta da autoridade de governo que Deus nos delegou. Todas as pessoas revestidas de autoridade nesta terra, ímpio ou crente, irão dar conta a Deus da autoridade que lhe foi constituída. Isso está escrito na palavra do Senhor. Então,
o Senhor Jesus coloca esse senhor, esse juiz, que não se importava com as necessidades alheias, não se importava com a necessidade dos outros, e nem tinha respeito pelas pessoas e nem temor por Deus, porque, pelo menos se ele tivesse temor por Deus, ele teria respeito pelo ser humano. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Ela era viúva e ela carecia de uma intervenção jurídica, porque ela não tinha ninguém para nos defender, para defendê-la. Eu quero dizer uma coisa para você: ela não tinha ninguém para interceder por ela. Ela não tinha um amigo, ela não tinha alguém que comia, jantava junto com o juiz. Ela não tinha ninguém que pudesse intervir por ela. Mas você tem dois intercessores, um que advoga e outro que intercede. Eu quero fazer uma comparação com você, com essa mulher. Assim como Jesus quer que nós entendamos sobre a persistência. Olha essa mulher, ela não tinha nenhum intercessor, mas mesmo assim ela foi e colocou a causa diante deste juiz. Mesmo sabendo que ele era mau, mesmo sabendo que ele era injusto, mesmo sabendo do perfil dele, ela ia e levou a causa para ele. Eu e você, nós sabemos o que é de Deus, que Deus é fiel, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Ele é benevolente, que Ele é benigno. Ela, sabendo as características deste juiz, foi até ele pedir justiça. Eu conheço as características do meu Deus, e você conhece as características do seu Deus. E por que ao invés de usarmos subterfúgios humanos, recursos humanos, nós não vamos a Ele e pedirmos da misericórdia, do favor dEle, da benevolência e benignidade que Ele tem? Por que queremos ficar fritando o nosso cérebro? E destruindo a nossa vida emocional, com sentimentos e pensamentos, ao invés de optarmos pela prática da oração? Ela conhecia o perfil deste juiz, mesmo assim sabendo que ia enfrentar uma situação tenebrosa, ela foi. E eu e você? O que nós sabemos sobre o nosso Senhor? Sabemos que Ele é maravilhoso, sabemos que Ele é poderoso, sabemos que Ele está aberto às nossas queixas, às nossas petições, aos nossos clamores. Se ela foi, por que você não vai? Olha para onde ela foi. Olha diante de quem ela foi. E o porquê? Os problemas da maioria dos crentes são levados em oração depois que eles já fizeram uso de alguns planejamentos, de algumas ideias humanas, de alguns esquemas, de alguma logística humana. O porquê muitas vezes nós confiamos naquilo que possuímos nas nossas mãos, ao invés de confiarmos em Deus, ao invés de colocarmos as nossas situações diante de Deus. Versículo 4. E por algum tempo não quis atendê-la. Ele deu um cansaço nela. Ele não quis atendê-la. Ele não quis recebê-la. Se ela tivesse algum amigo, se ela tivesse alguém para defendê-la. Você tem alguém para te defender? Ela era uma estranha. Você é filho. Ela era estranha. Você é filho. Nós nos cercamos do trono da graça para alcançarmos aquilo que precisamos da parte do Pai. Ela era uma, nós somos muitos, amém? Olha do lado. Quando 2 de vós concordarem nessa terra, será feito no céu. Ela era uma, nós somos muitos. Nós somos muitos. Nós temos uns aos outros. Analisa. Essa mulher, as desvantagens dela, daquela parábola que o Senhor Jesus explica sobre a perseverança dela, e muitas vezes a falta da nossa continuação, a falta da nossa perseverança, a falta de confiarmos no poder da oração, de confiarmos naquilo que Deus é poderoso para fazer em nosso favor. Nós somos muitos. Nós defendemos uns aos outros, nós oramos uns pelos outros, clamamos quando ficamos sabendo que os nossos irmãos estão passando por situações de adversidades, principalmente aquelas adversidades das quais eles estão um pouco introspectos, um pouco tímidos com respeito à reação e à ousadia. Nós clamamos diante de Deus e entramos tapando brechas, tapando situações das quais eles não conseguem.
Pessoas que são salvas, livres, guardadas e protegidas, porque existem pessoas de oração que dobram os seus joelhos e oram de Senhor, meu irmão não está aguentando passar por essa fase, ele não está aguentando passar por essa situação, socorre-o, ajude-o. Porque a minha mão e a sua mão não está apontada para apontar o defeito dos outros, correto? O nosso dedo não está apontado para analisar aquilo que falta, aquilo que não tem, mas as nossas mãos estão estendidas com as palmas para cima, clamando ao Senhor, dizendo: Senhor, socorra, Senhor, ajuda, Senhor, dê mais da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, dê luz. Totalmente reprovado o comportamento de alguns cristãos, que ao invés de orar por aquele que fraqueja, ao invés de orar por aquele que não está aguentando aquela situação, aponta. A Bíblia diz assim: há algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ele falou com ele mesmo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Você sabe por que ele atendeu? Por egoísmo. Porque ele não quis mais ser incomodado. Ela persistia. Todos os dias batia. Ô senhor, aí está aquela viúva de novo aí fora. O senhor, aí está aquela viúva novamente aí fora. Ele não aguentava mais. Ela ia na casa, ela ia no gabinete, ela ia no trabalho, ela procurava. Se ela encontrava ele na feira, ela falava com ele, se pudesse, se conseguisse. Por que você acha que ela insistia? Por que você acha que ela perseverava? Porque ela não tinha distrações. Ela tinha uma necessidade. Eu não posso ter distrações, eu tenho que ter necessidade. Quando temos necessidades, nós não analisamos e ficamos olhando e dizendo: agora não dá para orar, agora não tem tempo, hoje não dá, ontem não deu, amanhã também não vai dar. Quando nós temos necessidades, isso é uma prioridade para nós. Nós oramos e colocamos diante de Deus porque isso é prioritário. Nós sabemos do que precisamos e sabemos que é só Deus quem vai fazer. Ela colocou diante do juiz a sua causa, porque ela sabia que ele, somente ele, podia fazer com que aquilo esgotasse. Ou seja, estava sendo aproveitada por alguma pessoa, não tinha ninguém para defendê-la, então precisava que o juiz batesse o martelo e dissesse: acaba essa pendência. Pendências na terra, o martelo é batido no céu. Você pode dizer amém? Como você acha que você vencerá as suas pendências? Como você acha que você vencerá situações confusas e complexas na terra? Você acha que é a sua inteligência? Você acha que é a sua habilidade? Você acha que é o seu tempo de experiência no Evangelho? Não. Ele bate o martelo lá em cima e a terra obedece. Ele bate o martelo lá em cima e a terra tem que cumprir a vontade dele. Amém? Você crê nisso? Então as nossas coisas são resolvidas no céu e não na terra. Amém? Ela foi a um juiz que queria a distância dela. E nós temos um Senhor que quer a nossa proximidade, que deu o seu Filho Jesus para que nós pudéssemos chegar perto dele. Esse juiz queria a distância dela. E o teu Deus, todo dia fica à sua espera, esperando que você se aproxime dele, esperando que você fale com ele, esperando que você derrame a sua queixa, o seu coração diante dele. Nós não vamos a um juiz, nós vamos a um pai que disse que devemos entrar diante dele com ousadia e não com medo. Certamente ela venceu muitos temores para estar ali. O temor, quem sabe, este homem pode ficar insatisfeito comigo e não querer me atender porque eu estou perturbando. Nós não temos esse temor. Nunca vamos poder dizer: o meu Deus pode ficar insatisfeito comigo porque eu estou orando demais. Sabemos que Ele quem ordenou que nós devemos orar, pedir, orar sempre, vigiar sempre. Nunca vamos ter um certo temor de incomodá-lo, nunca, porque Ele para o céu para me ouvir. Ele para todas as miríades para me ouvir e para te ouvir. Por quê? Porque nós somos filhos dEle. Ela foi a um juiz que não
gostava, que não queria proximidade, que não queria conversar com ela. Nós temos um Pai, um Senhor, que quer muito a nossa comunhão, que quer muito estar conosco. E ela tinha uma perseverança absoluta. E eu e você? Compara a sua perseverança com a dessa mulher. A palavra do Senhor diz que ela insistia. E ela ia a um juiz iníquo. Nós vamos a um pai. Ele não queria envolvimento com ela. E o nosso Deus quer muito que nós nos assentemos aos seus pés e nós conversemos com Ele. E nós falemos com Ele. E às vezes mesmo quando a boca não consegue expressar o que a alma sente, nós ficamos ali e abrimos um salmo. Então nós começamos a meditar. Ele começa a ministrar o nosso coração, mesmo sem nós não termos o que oferecer, mesmo que as coisas estão tão confusas dentro de nós que nós não conseguimos elaborar uma oração. Nós não conseguimos pôr as coisas em ordem. As coisas ficam meio fora do lugar. Então o próprio Espírito Santo começa a ministrar dentro dos nossos corações. E nós começamos a enxergar a luz. E nós começamos a perceber que Ele está ali. E Ele estar ali faz toda a diferença. E aí você começa a perceber, e você começa a entender, e você começa a ter os olhos abertos, e de repente uma alegria começa a vir, não de fora, mas de dentro como? Se tudo estava um caos e tenebroso, mas vem de dentro de onde Ele governa. Ele chama o rio que está debaixo do trono dEle, e esse rio vem emanando de dentro de nós, trazendo-nos alegria, confiança, e aquela situação triste, aquela situação embaraçosa, e aquela situação fora do lugar, de repente as coisas começam a ficar claras e as coisas começam a ficar objetivas. Nós temos um que nos chama para o altar. Ela tinha um que recusava ela da presença. Nós temos um que chama a nossa causa de dele. Você tem um Deus que chama a causa sua necessidade, de obra dele. Sabe como é que Deus chama a sua necessidade? A sua situação? Minha obra, meu canteiro de obras. É assim que Deus vê as suas petições e as suas necessidades. O canteiro de obras, que precisa da sua oração, que necessita da sua devoção. Ela era limitada à presença do juiz. E nós temos acesso gratuito e contínuo. Nós temos o cetro estendido para nós. E ela tinha a porta fechada. Ela o irritava com a importunação. E nós somos desejados na presença dele. Devemos orar mais ou não? Amém? Devemos orar mais ou não? Eu queria que você olhasse e fosse justo, olhasse para a sua vida, olhasse para tudo que te cerca. É claro que é rapidamente, porque como o salmista diz no Salmo 103, nós nunca vamos conseguir proferir todos os bens que temos recebido da parte de Deus. Às vezes dizemos, ó Deus, eu sou o servo, mas parece que a coisa está diferente. O quanto Deus tem te servido, não é verdade? O quanto Ele tem feito. Gostaria que você olhasse um pouco ao redor de você e pudesse ver tudo aquilo que Deus tem te dado. Analise se isso é fruto da sua oração. Não. 90% daquilo que temos é fruto da misericórdia, da benevolência e da graça dele. Você vê um pai cuidando de uma criança, um bebê, uma criança, um adolescente, um jovem, sem ele conseguir retribuir nada. E quando ele começa a retribuir, ele quer pôr um anel no dedo e ir embora. O pai faz tudo e não espera nada. Quando ele começa a produzir, ele quer um anel no dedo e vai embora. Assim são os filhos e assim são os pais. Você percebe o que Deus tem feito por você? Você consegue reconhecer o que Deus tem colocado na sua vida? Para que não haja em você tanta insatisfação, para que não haja em você tanta cobiça, para que não haja em você tanto desgosto,
Quantas pessoas que você olha para elas, você vê nos olhos dela e você vê estampado o desgosto da vida. Você vê aquela situação desgostosa, você vê aquela pessoa cansada, aquela pessoa sem ânimo, sem vigor. Aquela pessoa que colocou todas as suas energias, todas as suas forças em questões e situações, e então ela se desgastou, como aquela mulher do fluxo de sangue, que gastou tudo que tinha e foi se arrastando aos pés de Jesus. Quem sabe nós vamos ter que chegar ao ponto de gastarmos todas as nossas energias nos nossos planos de A a Z. E então depois irmos nos arrastando ao teu Senhor, reconhecendo que Ele é quem bate o martelo e que é Ele quem define os nossos milagres. Precisamos entender que devemos buscar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo. Pastora, mas às vezes eu estou tão cansado. Às vezes você chega para falar com Ele, você não precisa nem falar. Às vezes, nem falar. Você fica em silêncio. E você fala aqui dentro. E você fala aqui. E Ele te escuta. E quando você mal se dá por conta, a sua boca já está proferindo palavras. Palavras de amor, de gratidão. Palavras da esfera da vida espiritual. E você já está falando com Ele. Mas ao invés disso, nós resolvemos sofrer com os nossos problemas. Ao invés disso, nós resolvemos ficar mutilados com os nossos problemas. Os problemas que nos mutilam poderiam ser uma situação de obras da parte de Deus. Mas os problemas mutilam, entristecem, arrancam, destroem a fé. Por quê? Por falta de oração. Satanás projetou sempre derrubar o altar, derrubar o templo e impedir a comunicação. Ele conseguiu por muitas vezes fazer com que o povo de Deus ficasse fora de Jerusalém, ficasse sem templo, adorasse nos altos, adorasse ídolo. Mas depois da volta, da vinda do Senhor Jesus, mas depois do nascimento do Senhor Jesus e da ressurreição dele, o véu foi rasgado, o acesso foi aberto. E aí ele levanta com a preguiça. E ele levanta com a ocupação. E é sua agenda que é tão ocupada, tão ocupada, tão ocupada. E que a oração, ela não tem lugar, não tem espaço. Eu quero dizer, qual é o maior compromisso da sua vida, senão você, antes de sair de casa e de fazer qualquer coisa, dobrar o seu joelho à beira da sua cama e falar com Deus. Dizer, Senhor, obrigado pela noite. Eu vou enfrentar um dia, Deus, onde Satanás está ao meu redor, onde o mundo brama contra mim, onde a minha carne pode me tentar. Então, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor vá diante de mim. Eu preciso que o Senhor blinde meu coração de tal maneira, Pai. Eu preciso que o Senhor escude meu coração. Para que as coisas que possam vir, não possam vir efetuar, não possam vir fazer, não possam vir definir. Mas que as coisas que vêm até mim, elas possam, Deus, barrar. Elas possam ser barradas no escudo da fé. Porque a fé é o escudo que vence o mundo. É a vitória que vence o mundo. Jesus ensina a oração até de precaução, livrai-nos do mal. Senhor, eu não sou um homem cobiçoso, mas me livre do adultério. Senhor, me livre do adultério, me livre das ciladas, me faz interpretar e discernir ciladas. Deus, eu não sou uma mulher frívola, mas me livre das ciladas, me livre da prostituição, me livre do adultério, me livre do pecado. Deus, me livre da cobiça, me livre do envolvimento inadequado, como Asa se envolveu. Me livra como Josafá. Deus, me livra. A Bíblia diz assim: e disse o Senhor, versículo 6, ouviu o que diz o injusto juiz. Vocês ouviram o que ele disse? Que ele atendeu-a, porque ela o importunou e não porque ele era justo. Vocês ouviram o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite? Aí ele faz uma pergunta: ainda que tardio para com eles? Você acha que Deus atrasa? Não. Os atrasados da história somos nós. Nós demoramos para orar, nós demoramos para resolver, nós demoramos para definir, nós demoramos para mudar. Nossos projetos é igual aqueles carnês de 46 parcelas, tem carnê de 100 parcelas.
ficamos procrastinando, porque o nosso Deus não tarda, Ele não dormita. Tudo que Ele faz é no momento certo. O Senhor pergunta, que Deus não fará justiça àqueles que clamam a Ele dia e noite? Isaías capítulo 62, versículos 6 e 7 diz assim: os atalaias que subam aos muros de Jerusalém e clamam ao Senhor de dia e de noite, e não dê a Ele descanso, até que ponha Jerusalém de novo em exaltação. Clama de noite, até que. Eu queria perguntar para você, por que as pessoas desanimam de orar? Por que elas desanimam de orar? Porque, pastora, porque Deus podia fazer as coisas mais rápido. E aí Deus demora muito? Não, Deus não demora. Deus só faz as coisas na hora certa. Somos nós que queremos coisas na hora errada. Nós queremos tudo antes, quando ainda não estamos preparados, quando ainda não entendemos as coisas, quando ainda não estamos prontos para aquilo que Deus tem a nos dar. Então nós somos precipitados, mas Deus é justo, Ele faz tudo na hora certa. Já está marcado o dia da resposta da sua oração. Você pode dizer glória a Deus? Está marcado o dia daquela pessoa se converter, do seu milagre. Já está marcado o dia. Já está marcado o dia da solução daquele problema. Está marcado o dia, já está escrito. Já está nos planos de Deus. Agora tem estado nas nossas orações, tem estado nos nossos clamores, as petições, as devoções, das quais nós colocamos diante de Deus e dizemos: Senhor, aqui de novo, aqui de novo, aqui de novo. Você tem história? Você tem experiência com Deus? Você tem experiência com Deus? Precisamos ter experiências com Deus. Segura o anjo. Segura o anjo como fez Jacó. Martela em cima. Busque versículos que falam do teu milagre. Coloca na geladeira, coloca na porta. E principalmente no coração. Escreva eles no coração. Escreva os versículos aqui dentro. Escreva-os aqui dentro. Os versículos que falam da promessa do seu milagre. Os versículos que falam do compromisso de Deus com o seu milagre. Os versículos que falam do seu compromisso com o seu milagre. Fala, ora, clama. Aquela mulher, ela não tinha alguém que pesasse por ela, que a ajudasse, que fosse favorável. Eu e você não temos a palavra de um juiz, de um ser humano. Nós temos a promessa de Deus, de nos ajudar, de nos abençoar. Então entremos com confiança diante do trono da graça. Diga: se eu orasse mais, eu confiaria mais. Se nós orássemos mais, nós confiaríamos mais e sofreríamos menos, cada vez menos, cada vez menos. Se nós orássemos mais, nós enxergaríamos mais e pereceríamos menos. Se nós orássemos mais, nós seríamos mais livres, mais felizes, porque seríamos abençoados pelo bálsamo que existe no altar do Senhor. Se nós orássemos mais, a unção que existia em nós seria muito maior. Se nós orássemos mais, seríamos mais bem-humorados, seríamos pessoas mais bem resolvidas. Se orássemos mais. Ela pede e ela ora, porque precisava, mesmo sabendo do perfil daquele juiz. Eu oro, eu peço, você ora, você pede porque precisa, mesmo nós conhecendo o Deus que servimos, temos orado pouco. Sabemos que somos bem-vindos, sabemos que nunca Ele vai ficar importunado com as nossas orações, que nunca Ele vai dizer que está demais. Sabemos que Ele pagou a vida do Filho para que nós pudéssemos ter esse acesso, mesmo assim oramos pouco. Próxima parábola, capítulo 18, versículo 9. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo. Eu falo na primeira parábola da humildade e da perseverança. Diga assim: só os humildes perseveram. Você sabe por quê? Diga por quê para o seu irmão. Por que os humildes perseveram? Porque eles não têm para onde correr. Bem-aventurados os pobres de espírito. Eles não têm para onde correr. Aquela mulher só foi correr para Jesus quando faltou dinheiro para os médicos. Os humildes sabem que não tem para onde correr.
Eles não optam em primeiro lugar no dinheiro, inteligência. Não estou falando que humilde são pessoas desprovidas de recursos, não. Tem gente totalmente desprovida de recursos que não é humilde. Não vai ser aqui nem no inferno. Humildade é você saber que só Deus pode. Você não pode, as bênçãos que Ele te deu, não pode. Sua inteligência não pode, seu diploma não pode, seu dinheiro não pode. Eu e você não vamos calçar a cara e chegarmos diante de Deus dizendo: Senhor, já fiz uso da inteligência, já fiz uso do dinheiro, já fiz uso dos meios, agora só resta o Senhor. Quer dizer que Deus vai ficar por último? Não. Nem na minha vida e nem na sua vida. Amém? Os humildes são aqueles que não usam os seus recursos. Eles não usam o que podem, eles não usam o que sabem, eles vão diretamente a Deus. E Ele diz: Senhor, está acontecendo isso, 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 e eu só confio em Ti. Maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne o seu braço. O Senhor está falando aqui, ó, maldito você se confia em você. E se acha que você pode resolver seus problemas. Você sabia por que pessoas, elas tinham um problema, foi resolver, virou 5, virou 10. Por quê? Por que tem gente que por quê? Porque ele não busca a Deus. Ele acha que ele vai resolver do jeito dele, com a mão dele. De um problema vira 10. Por quê? Porque a sua mão e a minha mão estraga quando nós não estamos dirigidos por Deus. O Senhor Jesus fala agora sobre humildade novamente. E Ele falava sobre pessoas que confiam em si mesmo. Crendo que eram justos, desprezavam os outros. Ele fala do publicano e do fariseu. Pessoas que na oração, que vão orar, elas oram com conotações, elas oram com indagações, elas oram com situações armadas, elas oram até mesmo revoltadas. Ó Deus, por que eu? Ó Deus, por que aconteceu isso comigo? Ó Deus, mas eu não fiz para que isso acontecesse. Ó Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? Diga: eu não preciso de resposta. Eu preciso de consolação. Entenda isso. E eu vos darei outro consolador para estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não preciso de resposta. Você não precisa de resposta. Nós precisamos de consolação. Nós precisamos ser consolados. Você não precisa saber: ó Deus, por que eu tenho um marido assim? Você precisa ser consolada. E se perdoar, porque você escolheu mal, você escolheu errado. Então se perdoa, se consola e recebe graça do Espírito Santo para você ter santidade suficiente, graça suficiente para sustentar essa situação. Força! Não é porque, é consolo. Deus não precisa ficar me respondendo nada. Eu só preciso buscar consolo do Espírito Santo. Crente que fica com indagação e questiona, isto é rebelião armada, rebelião camuflada. Você não tem que perguntar por quê. Você tem que dizer: Senhor, consola o meu coração. Não me deixe ficar rebelde, não me deixe ficar, Senhor, indignado. Eu quero ser uma pessoa consolada. Eu quero saber que Tu és soberano e que o Senhor tem governo sobre todas as coisas. E o Senhor é Deus de vale e Deus de monte. E eu não tenho que saber por quê. Para de perguntar, irmão. Para de perguntar, para de ficar perguntando, questionando. Tem gente que gosta de ficar questionando Deus. Tem gente que gosta de ficar perguntando: mas quando vai acabar? Quando vai acabar? Quando vai acabar? Ou se não acabar quando você estiver vivo, vai acabar para as outras pessoas que estiverem vivas. Não tem importância. Quando o Senhor vai fazer? Quando o Senhor... Ó filho, se você não estiver vivo, teus filhos vão desfrutar. Amém, Senhor, amém, igual Abraão. Quando? Quando Ele quer. Quando Ele quiser. Isso é com Ele, não é comigo. Eu acho que existe pouca ousadia e muita audácia humana em alguns crentes, que querem colocar Deus dentro de um parâmetro humano, que querem colocar Deus dentro de um script humano. Quando Deus vai fazer, como vai fazer, e fala também um dia antes para eu. Versículo de número 10, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Olha a oração do fariseu. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Orava para Deus. Orava. Você sabe qual a diferença da oração e orar consigo? Sabe a diferença de você falar com Deus e falar com você mesmo?
Você ora assim para você: eu não aguento mais. Está orando para você. Para Deus: Senhor, me dê forças. Para você: é porque eu não estou aguentando mais a situação e essa situação precisa se resolver. Está orando para você. Para Deus: Deus, tu sabes tudo. Sabes por que eu estou passando por isso? Me dê graças, me dê força, me dê sabedoria. Ele orava para ele mesmo. E ele começa a falar dele. Porque eu dou dízimo, porque eu jejuo 2 vezes por semana, terça e quinta. Porque eu jejuo, porque eu faço obra, porque eu faço aquilo outro. Ele falava com ele mesmo. Ó Deus, eu não aguento mais, porque o marido, porque o filho, porque a vida, porque o patrão, porque Senhor, desde a infância eu só vejo sofrimento. Ó Senhor, porque eu não sei como é que essa pessoa vai, você fala para o Senhor: eu não sei como é que essa situação vai resolver. Você está orando para você mesmo. Quando você ora para Deus, quando você fala a linguagem de Deus, quando você fala a palavra dele, ele diz assim: graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Senhor, ó, eu não sou como esse homem não, viu? Eu sou diferente. Será que quando nós chegamos para orar, nós chegamos com todas as nossas indignações? Você sabia que tem gente que chega para orar como tocador, como pregador, como pastor? Ele chega para orar como aquele que tem dinheiro, como aquele que tem inteligência, aquele que tem diploma. Ele chega para orar como aquele que. Você sabia disso? Pasmem vocês, mas é verdade. Tem gente que chega para falar com Deus posicionado. Não, porque peraí, Senhor, vou na igreja, faço campanha, e faço isso, faço aquilo outro. E aí? Você acha que uma oração assim sai desse teto? Não. Qual a oração que Deus quer ouvir? A oração que Deus quer ouvir é quando nós chegamos para Deus como aqueles que possuem uma alma, aqueles que têm uma alma, aqueles que precisam de Deus e sabem da eternidade, aqueles que sabem o preço que foi pago pela redenção de sua alma, aqueles que se prostram diante de Deus e dizem: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque se o Senhor não me ajudar, eu não sei o que vai ser da minha vida. Existem pessoas que chegam para Deus para orar e fazem pose. Escolhem as suas palavras, fazem aqueles belos discursos, acham que é isso que Deus procura. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Publicano, porém, estando em pé, de longe, nem queria chegar perto, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. A oração dele teve poucas palavras. Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. O que é preciso para que haja convencimento em nós? Que se estamos de pé por causa dele é rocha. Se estamos vivos é porque ele ainda mantém o fôlego de vida. Se podemos ir e vir é porque ele é a porta. Se podemos acreditar é porque ele é o gerador da fé. Se podemos confiar é porque ele comprou essa confiança. Será que é tão difícil nós entendermos que somos só uma alma dentro de um corpo que está se despedindo dessa vida? Hoje o seu corpo disse adeus, a dia 10 de fevereiro de 2018. Nunca mais o seu corpo viverá esse dia, mas a sua alma é eterna. A sua alma não terá janeiros ou fevereiros a dezembro. A sua alma será eterna diante de Deus. A eternidade diante do Senhor. É isso que nós temos que entender. Que o nosso corpo está despedindo dessa terra. Ele está dizendo adeus a essa terra. É isso que nós temos que entender dia após dia. Não somos eternos aqui. A nossa eternidade está em Deus e com Deus. E é por isso que quando eu oro e quando você ora, belisca que dói. 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 Por quê? Porque tudo isso aqui vai ficar aqui. Mas a sua alma, a minha alma eterna, vão com Deus. Nós vamos morar com Deus para sempre. Então, quando nós chegamos para falar com Deus: Senhor,
tenha misericórdia de mim, que eu ainda estou preso neste corpo, eu ainda estou detido nessa matéria, nesse corpo, ainda não posso desfrutar das belezas dignas da eternidade, mas enquanto estou neste corpo, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas, perdoa as minhas falhas. Eu era para estar muito longe, muito distante, muito mais crescido, amadurecido do que eu estou, mas perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa. Tem crente que quando ele não está aprovado, ele mesmo lá fez a correção da sua prova, e ele não está aprovado. Você sabia que ele se afasta de Deus, ele mesmo? Fica meio sem jeito, igual Jonas, sabe? Que ficou 3 dias, 3 noites no ventre do peixe sem orar. Ele mesmo se afasta de Deus. Ele mesmo fica meio chateado, meio tipo, sabe? Sabe aquela criança que fica rodeando? Ah, peraí. A palavra do Senhor diz em Jeremias: quem se empenharia a me buscar? Nem eu posso. Nem eu posso, nem você pode. Tem gente que ele não está se aprovando, ele fica meio tipo assim, meio distante de Deus, achando que Deus não quer nada com ele, porque ele falhou, porque ele errou, porque ele pecou, achando que Deus está meio estranho com ele. Peraí, você não está lidando com um ser humano normal, um ser humano. Você está lidando com o Deus, com o Senhor da sua alma. Ele quer abraçar você e receber você depois do deslize, depois da queda, depois da crise, depois da abdução, depois de tudo. Não fique esquisito com Deus. Não fique estranho com Deus. Por quê? Porque Ele te ama. Ele ama você. Existem algumas pessoas que param de orar, que param de buscar a Deus, porque elas falharam, elas cometeram alguns erros, elas estão meio chateadas com aquilo que elas mesmas fizeram, e elas ficam meio estranho, meio esquisito, meio distante, meio. Deus ama você. Ele ama você. A grandeza do pecado do publicano diminuiu diante da grandeza do seu arrependimento. E a grandeza do fariseu foi nada diante da grandeza daquilo que Deus quer de nós, que é a humildade. O diabo não impediu esse fariseu, quero que você preste atenção aqui, de ter tudo isso aqui que ele tem de fazer. De ir ao templo, de jejuar, ele não impediu nada disso. Por quê? Porque a alma do fariseu estava garantida. De que jeito? O fariseu dizia assim, ó. Eu vou dar graças, tudo bem, Satanás dizia. Eu não sou como os demais homens, eu sou uma pessoa honesta e honrada. Satanás disse, tudo bem, não tem problema. Eu não roubo, eu não sou injusto, eu não adultero. E eu não sou como publicano. Tudo bem, Satanás dizia. Ele dizia assim para o diabo, vou jejuar, tudo bem, pode jejuar. Eu vou dizimar, tudo bem, pode dizimar. Pode fazer, vou ao culto, pode fazer. Por quê? Satanás não impediu nada esse fariseu fazer nada disso, porque isso aí, a alma do fariseu já estava garantida. Pela soberba. A soberba garantia. Todos os caracteres morais, todas as situações religiosas, tudo aquilo que o fariseu vivia, Satanás ainda pode fazer tudo isso aí. Bom para você, faz, quer fazer, faz. Definido, decidido. Só que a sua alma é minha, por causa do orgulho e da soberba. Eu não quero isso para mim, você quer? 2 coisas que Deus espera na nossa oração. A humildade, que nos leva a perseverar. E a humildade que faz nós confiarmos em Deus e não em nós mesmos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Se você quiser dobrar um pouquinho os joelhos no chão, você pode dobrar. Fique à vontade, você está na casa do Senhor. Deus quer que você fale com Ele agora. Deus quer que você fale com Ele. Perdoa-nos, Deus.
Peça perdão. Peça perdão. Peça perdão. Peça perdão do tempo que você tem roubado. Peça perdão da maneira que você tem conduzido a sua vida cristã. Peça perdão pelas orações que não foram feitas, pela dependência que não existe. Peça perdão e diga: Senhor, me perdoa. Eu quero ser feliz, entende? E eu sei que eu só vou ser feliz. Eu só vou ser feliz quando eu estabelecer a minha vida de comunhão contigo. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, eu oro muito pouco. Diga a Ele: eu preciso orar mais, Senhor. Eu preciso ensinar os meus filhos a orar. Você que está gerando uma criança, o quanto essa criança precisa da sua oração, que vai reverberar sobre a vida dela, até o último dia de vida dela na face da terra. A sua oração vai cobri-la. Você que ora por filhos, por cônjuge, você precisa orar mais.